Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu querido irmão. Nós já estamos chegando ao final da nossa exposição em Atos dos Apóstolos. Hoje, a penúltima mensagem aí em Atos dos Apóstolos. E vamos estudar hoje capítulo 25, versículo 1 até o final do capítulo 26. Nós vamos ver as duas defesas de Paulo diante do governador Festo e diante do rei Herodes Agripa II. E depois disto, Paulo então terá cumprido o seu tempo na Judéia e irá a Jerusalém, onde encerrará então seu ministério. Aliás, irá a Roma, onde encerrará seu ministério lá em Roma. Então abra aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Diz assim a palavra de Deus, aqueles que quiserem acompanhar aqui na tela, e as mães gostaria que segurassem as crianças um pouquinho, para a gente tirar proveito da palavra de Deus hoje, que é o dia da Bíblia, dia de nós verdadeiramente aprendermos e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Atos 15: Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e a maioria dos judeus apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles ciladas para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo.
Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disto. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença, e mormente à tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder conduzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto a mim, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. E é no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em dialeto hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés,
porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando as obras dignas de arrependimentos. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto aos pequenos como aos grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei Agripa, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porque nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa, se dirigindo a Paulo, disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A esta altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, Agripa, se dirigindo a Festo, disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, fala, Senhor, ao nosso coração, com a Tua palavra, em o nome de Jesus, que ao sairmos daqui, saiamos com a coragem, com a integridade, com a serenidade, com a confiança, com a fidelidade do apóstolo Paulo, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de dificuldades, mas crendo que o Senhor está no controle. Ainda hoje, ó Deus, mais do que nunca, precisamos crer que o Senhor está no controle, que nada acontece fora da Tua vontade, e que o Senhor cuida dos seus e dirige os seus, e aquilo que o Senhor planejou na eternidade haverá de acontecer conforme o Teu plano eterno. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje eu fiz questão de ler o texto todo, porque essa história é muito profunda e nós temos lições maravilhosas. Na realidade, o que nos interessa aqui hoje, posso destacar de todos os 2 capítulos, é a primeira defesa de Paulo no capítulo 25, né? Na realidade a sua já quarta defesa, agora diante do governador Festo, e também a sua defesa no capítulo 26, a partir do versículo 2, diante do rei Herodes Agripa II. Então, esses 2 fatos que nos interessam especificamente hoje. O restante fazem parte da história e do contexto que Lucas fez questão de registrar devidamente, inspirado pelo Espírito Santo, para que pudéssemos entender e tirar de antemão algumas lições. A primeira delas, guarda aí no seu coração para você levar para sua casa hoje. Nada e nem ninguém
pode deter o evangelho pregado no poder do Espírito Santo. Põe isso no seu coração, isso serve para a nossa igreja. Nada e nem ninguém. Nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Todos os dias tem aí um vídeo desse jeito, outro de outro, né? Mostrando teorias da conspiração e mais uma série de outras coisas, e muitos ficam assustados e com medo, mas ponha no seu coração: nada e nem ninguém pode deter o evangelho pregado no poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Isso é o que nós podemos ver na vida de Paulo, mesmo preso, e nós já vimos aqui, a prisão de Paulo começa lá no capítulo 23 e vai até o final do livro de Atos. Então ele ficou cerca de 5 anos preso, e ao longo desses 5 anos ele vai fazer 6 defesas. Hoje nós vamos estudar a 4ª e a 5ª defesa dele. Mas em todo esse tempo, a grande convicção do apóstolo Paulo, que mesmo estando ele preso, o evangelho não estava algemado. E mesmo preso, ele pôde testemunhar diante das multidões, ele pôde testemunhar diante do Sinédrio, ele pôde testemunhar diante do ex-governador Félix, governador da Judéia, e agora está podendo testemunhar diante do novo governador Festo, e vai também testemunhar diante do rei Herodes Agripa II. Nós aprendemos aqui já nas outras mensagens que nestes testemunhos, nestas defesas que foram verdadeiros testemunhos, o apóstolo Paulo, ele se mostrou extremamente coerente e contundente, veemente. Ou seja, ele em todas as suas defesas, o apóstolo Paulo se mostrou ousado, corajoso, sábio e estratégico. Aliás, essas virtudes nós precisamos desenvolvê-las. O crente verdadeiro precisa buscar cada vez mais na palavra, precisa buscar cada vez mais através da comunhão com o seu Deus, com Jesus, cada vez mais precisa buscar esta ousadia. O escritor da carta aos Hebreus diz que nós devemos nos aproximar diante do trono de Deus com ousadia. O crente precisa ser cada vez mais ousado espiritualmente, até mesmo porque vai alta noite e vem chegando o dia, e nós estamos mais perto do que quando no princípio cremos. A igreja precisa acordar e os crentes precisam ser ousados, mas como o apóstolo Paulo, nós precisamos também ser corajosos. Ele mesmo disse para Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação. Deus nos deu coragem. O Espírito Santo do Senhor nos encoraja. E mesmo preso, mesmo sendo ameaçado, mesmo tendo apanhado, sofrido injustamente, Paulo não perdeu a sua coragem, não deixou de anunciar o Evangelho com toda a intrepidez, com coragem. Então nós precisamos de coragem. O crente não pode ser medroso, o crente não pode ser covarde, não pode se acovardar diante das circunstâncias, das dificuldades e até mesmo das oposições. Precisa continuar firme. Aprendemos que Paulo também foi sábio. Temor do Senhor é o princípio do saber, diz as Escrituras. E como nós tememos o Senhor e conhecemos as Escrituras, somos sábios e precisamos ser cada vez mais sábios. E precisamos dia após dia orar ao Senhor para que nos dê dom de discernimento, inclusive discernimento espiritual. Tem muito crente aí como que na praça dando milho para os pombos. Na realidade o crente precisa ser sábio, cada vez mais sábio, atentos. Precisamos e estamos vivendo num mundo que nós precisamos estar de olhos abertos constantemente, porque o nosso inimigo é sagaz, é sutil. A Bíblia diz que ele age com sagacidade, com sutilezas. Paulo agiu com sabedoria, mas também podemos ver nessas defesas que Paulo foi estratégico. Crente verdadeiro, ele é estratégico. Na administração, não é isso, Lucas? A visão estratégica é aquela que o futuro move o seu presente. E de fato, o que move o presente do crente é a certeza que ele tem no futuro. Por isso é que escrevendo aos Romanos, Paulo diz que nós devemos nos alegrar na esperança. Em virtude da esperança, nós vamos ser pacientes na tribulação e não vamos deixar de orar. Pelo contrário, seremos perseverantes na oração. Isso é visão estratégica, futuro, influenciando o nosso presente. Então a certeza que nós temos da volta do Senhor Jesus e na volta dele, mesmo os que já tiveram morrido, ressuscitarão.
Era isso que Paulo cria, por isso ele era estratégico e agiu de maneira estratégica. Vimos isso. Mas nós vimos aqui semana passada que mesmo nas suas dificuldades, nas suas lutas, Paulo sendo consolado por Deus, em alguns momentos que Deus visitava o apóstolo Paulo de maneira poderosa, de maneira teofânica, teofanias acontecendo com Paulo, o anjo do Senhor aparecendo a ele, e naquela noite preso, depois de ter sido surrado, quase linchado, Deus aparece para ele e diz: força, Paulo, não temas, você vai a Roma sim, faz parte do seu chamado, faz parte da sua missão, você vai testemunhar lá em Roma, mesmo com essa convicção de que ele iria a Roma. Paulo foi previdente. Então você que está em casa, presta atenção. O crente verdadeiro, ele crê na providência de Deus, mas a providência de Deus não exclui a previdência do crente. O crente precisa ser previdente. Deus nos guarda, Deus cuida de nós, mas nem por isso você vai sair a toda velocidade por aí, furando todos os sinais vermelhos, né? Nem por isso você vai se expor, e se você não sabe nadar direito, nem por isso você vai para um lugar, um rio fundo. Não. Mesmo sabendo que ele iria a Roma, ele tomou providências para não cair nas ciladas dos judeus. E aqui, agora, diante de Festo, nós vamos ver novamente isso. Quando Festo pergunta para ele se porventura ele queria, se ele gostaria de voltar a Jerusalém, ser julgado lá segundo as leis dos judeus, ele disse: não, senhor. E para que Festo não mudasse de ideia, para ele não correr nenhum risco, Paulo então disse: eu apelo a César. Quero ir para frente, para trás não. Mas ele sabia que se ele voltasse a Jerusalém, certamente ele não chegaria à cidade, porque eles já estavam macumunados e iriam assassiná-lo na estrada. Então, mesmo sendo consolado por Deus, mesmo tendo a certeza da soberania do Senhor, mesmo tendo a convicção de que Deus é o Deus da providência, Paulo não deixou de ser previdente. Não deixou de ser. Agora, um outro detalhe muito curioso, que é lição importante para nós. A despeito das adversidades, sujeito preso, com muitas limitações, muitas dificuldades, né? Mesmo assim, ele não deixou de cumprir a sua missão. E o que nós podemos tirar aqui? Compromisso. Está faltando muito nos nossos dias. Às vezes uma limitação aqui, uma dificuldade ali, leva você a quebrar os seus compromissos. É muito comum, vou dizer um exemplo muito simples, é muito comum. Você passou um aperto financeiro, comprou isso, comprou aquilo, faltou um pouco de dinheiro, a primeira coisa que você sacrifica é o dízimo que pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo, mesmo passando essas lutas todas, ele não quebrou os seus compromissos. Ele não baixou a sua guarda, ele não foi infiel, ele continuou. Ele tinha convicção que tinha sido chamado para pregar o evangelho da ressurreição. Então, mesmo na cadeia, mesmo preso, mesmo com algemas, com cadeias, ele continuou pregando o evangelho, não negociou o seu chamado, não negociou. E às vezes, por muito menos do que isso, muitas pessoas negociam o seu chamado, negociam a sua fé, negociam o seu compromisso. E o que a igreja mais precisa hoje é de crentes comprometidos, que têm a obra no coração, mas têm o coração na obra. Isto é compromisso. Pois bem, queridos irmãos, contexto dos capítulos 25 e 26, bem claro aí, narrado por Lucas. Félix tinha sido chamado a Roma, deixou o governo, e quem foi nomeado no lugar dele
foi, o texto diz aí claramente para nós, Festo. Esse Festo era romano, né? Félix não era, tinha comprado a sua cidadania romana, mas Festo era romano e tinha sido nomeado e designado pelo imperador Nero. Nós já estamos aí na época do governo de Nero. Festo foi governador na Judéia entre os anos 60 e 62 da era cristã. O texto diz que ele então assumiu o governo. E um detalhe interessante, muitos historiadores dizem que esse Festo foi mais honesto, mais digno do que Félix. Félix era bastante corrupto, esse era mais honesto, mais digno, mais sério. E isto fica claro na postura dele. Ele tinha menos de 2 semanas de governo e já tratou de julgar o caso de Paulo. E Félix vinha enrolando já há 2 anos, empurrando para frente. E Festo chegou e disse: vamos resolver isso. Menos de 2 semanas. Outro detalhe que mostra a seriedade desse Festo aí é que ele percebe o engodo que os judeus já tinham armado. E ele entende então que aquela proposta dos judeus com cara de santo não era boa. Aquela, não, deixa ele vir aqui, por favor, vem, vai ser bom a gente julgar ele aqui. Ele disse: nada disso, se vocês quiserem, desça comigo. Quem for habilitado para julgar, apresente a denúncia contra ele lá em Cesareia. E outra expressão que a gente pode ver é que ele pergunta para Paulo, inclusive: você quer ser julgado por eles lá em Jerusalém? Aí Paulo diz: nada disso, né? E como eu disse, para não correr riscos, Paulo disse: eu apelo a César. E ele, um homem de palavra, ele disse: apelastes a César irás. E encerra o julgamento. Os judeus, como acusadores de Paulo, saem de cena. Esse é o contexto do capítulo 25. O contexto do capítulo 26 é o rei Agripa II. Esse Herodes Agripa II era filho de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I é o Herodes do capítulo 12 de Atos, que nós vimos aqui, que matou Tiago e mandou prender Pedro. E por não ter dado glória a Deus, no capítulo 13, morreu comido de bicho. Era o pai desse Agripa aqui. Esse Agripa aqui, na realidade, era bisneto do Herodes o Grande, o Herodes dos dias de Jesus. E esse Agripa II, esse Herodes aqui nosso hoje, do capítulo 26, é o último Herodes mencionado nas Escrituras. Então, a partir de aqui, nós não temos mais a menção de nenhum outro Herodes, da grande família herodiana. Pois bem, o texto diz que esse Herodes foi fazer uma visita política, uma visita de cortesia ao novo governador. Esse Herodes, na época, ele tinha o título de rei, ele governava uma pequena região ao norte da Judéia e da Galileia, lá na sua terra, Presbítero Calil. Então ele ficava lá na região do Líbano e governava aquela região, já bastante sem expressão. E ele desce então e vai à Judéia para saudar o novo governador. E o texto diz que ele levou consigo a sua irmã Berenice. Essa Berenice era barra pesada, né? Irmã dele, que tinha sido casado com o tio dele, e ficou viúva e voltou para a companhia do irmão. E a história diz que eles viviam uma relação incestuosa. Mas não satisfeita com isso, ela foi amante do imperador Vespasiano e amante do filho do imperador Vespasiano, Tito. Essa Berenice. Mas ela desce então com toda a pompa para Cesareia para visitar o governador Festo. A Berenice e esse Agripa também, eles eram irmãos da Drusila, que aparece nos capítulos anteriores como esposa do governador Félix. Então eles já tinham um relacionamento ali na Judéia, porque anteriormente era a irmã deles,
a esposa do governador Félix. Então eles vêm. E outro detalhe interessante desse contexto, como o próprio apóstolo Paulo afirma, e de fato, esse Herodes Agripa II, ele era um profundo conhecedor dos costumes judaicos. Ele era um profundo conhecedor de toda daquela cultura, de toda aquela situação que envolvia os judeus, de todas as crenças dos judeus. E aí, nesse contexto, Festo aproveita a oportunidade. Festo já estava numa situação muito delicada. Ele já tinha decretado que mandaria Paulo para Roma. Mas, como ele mesmo disse, ele não sabia como fazer esse relatório. Ele não tinha o que colocar sobre a acusação de Paulo. E já estava na hora de mandar Paulo para Roma e ele não sabia o que fazer. Então ele aproveita a visita de Agripa II, e que tinha conhecimento das crenças e tinha conhecimento de todas as práticas judaicas, para arguir Paulo, para fazer uma audiência informal. Porque em relação a Agripa, na realidade não estava acontecendo ali o julgamento, foi uma audiência informal, e a intenção de Festo era conseguir materiais, conseguir argumentos para escrever um relatório ao imperador a respeito daquele preso que havia sido enviado para Roma. Então ele aproveitou Agripa para que Agripa ouvisse Paulo, e aí ele iria prestar atenção e ver o que ele poderia. Mas a situação ficou pior ainda. É isso que nós podemos ver. Mas agora vem comigo aqui e vamos tirar as lições desses dois contextos que eu acabei de dizer. No primeiro caso, abra aí na sua Bíblia e confira comigo. Capítulo 25, nós temos a defesa de Paulo diante do governador Festo. A defesa dele aí está em apenas 3 versículos. Versículo 8, marque aí, versículo 10 e versículo 11. 8, 10 e 11. Então, no 8 diz aí: Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. E aí, no versículo 10 ele disse, Paulo volta a dizer, ele não aceita a proposta de Festo, e novamente ele diz: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Verso 11: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ele diz, ninguém, nem o governador, tem o direito, nem o governador, para lhes ser agradável, ou seja, para agradar os judeus, como Félix estava querendo fazer antes, pode entregar-me a eles. E para encerrar a questão, respondendo à pergunta do versículo 10, Paulo diz, apelo a César, não quero ir para Jerusalém, quero ir para Roma. Então aí, nessa pequena defesa, nós podemos ver os 4 atributos que ele demonstrou nas outras defesas, e que nós precisamos todos os dias demonstrar, desenvolver, cada vez mais. Primeiro, coragem. Ele teve coragem para testemunhar que a sua consciência estava pura diante de Deus e dos homens. Então é isso que ele diz aí claramente no versículo 8. Ele vai dizer lá, claramente no versículo 8: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Então nós podemos aí coragem para dizer, eu não devo, e portanto eu não temo. Nenhum deles pode provar nada disso contra mim. Segunda coisa que nós podemos ver, agora no versículo 10, a sabedoria dele, a sabedoria do apóstolo Paulo. Paulo estava antenado, estava ligado, ele sabia das coisas, e ele diz, eu estou perante o tribunal de César. Ele era cidadão romano, o apóstolo Paulo era cidadão romano,
Então, se eu estou diante do tribunal de César, né, então eu quero ser julgado segundo as leis de César, segundo as leis romanas. Então nós podemos ver claramente a sabedoria. Ele conhecia os seus direitos. Em muitas situações da nossa vida, queridos irmãos, nós precisamos abrir mão do nosso direito e até sofrer o dano, mas nós precisamos conhecer os nossos direitos. O crente não é bobo nem saco de pancada, nada disso. Então o crente tem que saber dos seus direitos, às vezes por amor, às vezes até por bom testemunho do evangelho, é melhor você abrir mão do seu direito e sofrer o dano, mas você tem que saber dos seus direitos, e se precisar usá-los, você precisa de sabedoria para usá-los. Outra coisa que podemos ver agora no versículo 11, a ousadia do apóstolo Paulo, né, para desafiar os seus acusadores e os juízes, bem como para exigir o cumprimento dos seus direitos. Agora é ousadia. Ele diz: eu quero saber quem tem prova para me acusar, né? Ousadia. E ninguém, eu botei de vermelho aí na tela para vocês, ninguém, então ninguém, nem os judeus e nem o próprio governador, porque eu sou cidadão romano. E para encerrar essa questão, eu apelo a César. O que nós podemos ver aí? Essa ousadia do apóstolo Paulo. Ousadia. Não baixou a cabeça, não se deixou vencer, não se amedrontou, não se acovardou, permaneceu firme, mesmo quando tudo lhe era adverso. Mas outra coisa que podemos ver, a estratégia. A estratégia. Ele apelou a César, porque Deus já tinha dito para ele que ele iria para Roma, então ele aproveitou a oportunidade, estratégico, então agora eu vou de graça para Roma, né? Eu vou aproveitar agora e vou escoltado, vou de graça para Roma, mas eu vou chegar lá. Mas nós podemos ver aqui a estratégia também para se livrar em definitivo dos judeus. Então agora não adiantava mais nenhuma acusação dos judeus, não adiantava mais nenhuma insistência dos judeus, né? O governador já tinha batido o martelo, naquele caso ali representava o juiz. Para César pelastes, para César irás. É assim que tem que ser o crente, é assim que o crente tem que viver com coragem, tem que viver com sabedoria, tem que viver com ousadia, com estratégia. Agora vamos para o capítulo 26, a defesa dele. Aí no capítulo 26, diante do rei Herodes Agripa II. Começa no capítulo 26, no versículo 2. Versículo 2 começa então a defesa do apóstolo Paulo. Foi-lhe permitido falar e ele então faz a sua introdução. E no versículo 4 ele começa efetivamente a sua defesa. E aí, meus queridos irmãos, do versículo 4, né, do versículo 4 até o versículo 29, pode marcar na sua Bíblia, até o versículo 29, nós temos então a defesa de Paulo diante do rei Agripa, diante do governador Festo, diante da irmã de Agripa, a Berenice, diante dos comandantes e outras autoridades e diante de pessoas importantes da cidade de Cesareia. Paulo então não perdeu a oportunidade, ele fez aí um sermão, do versículo 4 até o versículo 29, um sermão, e com divisões bem claras, quando ele vai aí, nesse sermão, evocar a sua conversão, o seu testemunho. Ao evocar o seu testemunho, ele vai mostrando as principais doutrinas e evangelizando o povo que estava escutando, que o escutava naquele dia. Na verdade, olha aí na sua Bíblia, esta é a terceira narrativa da conversão, é a terceira narrativa do testemunho que Paulo dá da sua conversão, a terceira delas. A primeira, vocês sabem muito bem, Atos capítulo 9, marque aí na sua Bíblia, Atos 9, versículos de 1 a 9. Então, essa primeira foi o fato, é a primeira vez que se menciona a conversão de Saulo, transformado em Paulo. Segunda, ele vai
falar desse testemunho, desse acontecimento, deste fato, capítulo 22, que nós já estudamos aqui, versículo 1 até o versículo 11, é o testemunho dele na escada da Fortaleza Antônia, falando para aquela multidão que queria matá-lo. E agora, a terceira vez, diante dos governadores, dos governantes, das autoridades, capítulo 26, aí do versículo 4 até, especificamente até o versículo 18, mas vai até o versículo 29. Vamos ver as divisões dessa defesa. Basicamente, nós podemos ver a mesma estrutura lá da sua primeira defesa diante da multidão. Então, versículo 4, marca na sua Bíblia, até o versículo 12, Paulo está falando do passado. Quem eu era, como eu fui antes de Cristo. Todos nós temos uma história antes de Cristo. Então, de vez em quando, é bom dar uma olhadinha nessa história, para saber se houve uma transformação na sua vida ou não. Porque, na realidade, quando Cristo age na nossa vida, uma profunda transformação acontece. A especialidade de Jesus é transformar pessoas altamente complicadas, com um monte de problemas, em bênçãos nas mãos dele. Esse é o nosso Deus, que do mesmo barro faz um novo vaso. Então Paulo vai dar esse testemunho, do versículo 4 até o versículo 12, ele vai falar do passado, ele vai falar que ele foi criado lá em Jerusalém, ele se transformou num fariseu, era da seita dos fariseus, tinha aprendido aos pés de Gamaliel, etc. Ele vai falar toda a sua história antes. Versículo 13 até o versículo 15, segunda parte do seu argumento, aí ele vai mostrar a transformação. Então, do versículo 4 até o versículo 12, o que eu era. Versículo 13 até o versículo 15, o que aconteceu. A ação de Deus na minha vida. E aí você olha e marque aí na sua Bíblia, 13 até o 15, porque aqui nós temos uma narrativa um pouco diferente. Ao repetir esse testemunho, o apóstolo Paulo acrescenta algumas coisas que ele não tinha falado anteriormente. Por exemplo, ele vai dizer aí que Jesus falou com ele em aramaico. Anteriormente, ele não tinha dito isso. Eles ouviam uma voz em língua hebraica. Na realidade, a palavra grega para a língua aí é dialecte. Então, o que ele estava dizendo é o seguinte: eu ouvi uma voz que me falava no dialeto hebraico. O dialeto hebraico era o aramaico. Então, Jesus falou com Paulo, Saulo até então, em aramaico. Essa é a primeira informação que aparece, ele dando o seu testemunho. Outra coisa que ele não falou antes, e agora ele diz que Jesus lhe disse: dura coisa, Saulo, é recalcitrares contra os agrilhões. Versículo 14 do capítulo 26. A figura que aparece aí, olha e marque na sua Bíblia: dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. A figura que aparece aí é a figura de um animal resistindo à tarefa que lhe fora dada, e o dono do animal então ferroando aquele animal com seu aguilhão. Então, de repente, um boi que está na canga para um serviço de aragem, e de repente ele é um boi novo e não está muito confortável ali na canga, ele quer sair dali, e o dono então fica com seu aguilhão, fazendo com que aquele boi tenha a direção certa e faça o trabalho correto. Então a figura é essa é a figura que aparece ali, daquele animal, dando coices, aquele animal não querendo exercer aquela função, realizar aquela função, e o seu dono então o obrigando àquilo, o dono usando então o aguilhão, o ferrão, para indicar a direção e corrigi-lo. Então, segundo o apóstolo Paulo, Jesus lhe disse, Jesus estaria dizendo para Paulo o seguinte, na realidade, está dizendo assim: Saulo, não adianta, Saulo, você resistir, não adianta você escoicear,
Isso só aumenta a quantidade de ferroadas que você vai levar e, consequentemente, a sua dor. Não adianta. Era isso que Jesus estava dizendo. É como se Jesus tivesse dito a Paulo o seguinte: Saulo, Saulo, não adianta você se revoltar contra mim, não adianta você resistir, isso só vai aumentar a sua dor. E o que isso significa? Deus sabia, porque Deus conhece a nossa mente, e Deus sabia que desde aquela experiência lá da morte de Estevão, com certeza, né, a consciência de Paulo vinha carcomendo aquele homem. Ele estava morrendo por causa da sua consciência. Com certeza ele sabia que aquela perseguição aos cristãos não era certa, não estava correta, e aquilo o incomodava muito, e Deus sabia disso. E por isso é que Jesus estaria dizendo para ele: Saulo, Saulo, não adianta você dar coice, não adianta você insistir nesse caminho aí, só está se machucando cada vez mais. Era isto. Assim acontece hoje. Tem muitas pessoas que vêm aqui, estão ouvindo a palavra, e o Espírito Santo está tocando seu coração, e você fica aí, né, dando coices, coiceando, fica aí rejeitando e tudo. Não adianta, só está aumentando o seu sofrimento, vai ficar mais tempo levando ferroadas. Por isso é que o escritor da carta aos Hebreus disse: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Paulo então trouxe essa novidade no seu testemunho. Mas, ao mesmo tempo que estava falando da sua experiência, eu posso crer aqui nesse texto que Paulo estaria também admoestando o rei Agripa. O rei Agripa, que conhecia a palavra, o rei Agripa, que conhecia as crenças e que conhecia o Velho Testamento, que sabia, inclusive sabia da realidade da ressurreição de Jesus Cristo, e estava lá de coração duro e não queria se render a isso. Então, com seu testemunho, Paulo estava pregando para Agripa, o que popularmente nós chamamos hoje, estava mandando uma carapuça para Agripa, né? Você sabe da verdade, e por que você não assume? Muitas pessoas sabem que Jesus é a única solução, sabe que Jesus é Deus, sabe que sem Jesus ninguém vai ao céu, mas insiste em ficar nesse mundo perdido, insiste em continuar andando por caminhos tortuosos. E a Bíblia diz que o final desse caminho é a morte. O final de um caminho sem Cristo é o inferno. Muitas pessoas insistem. E o próprio rei Agripa insistia. Pois bem, olha comigo aí. O texto continua, né, dizendo para nós e deixando claro. Agora, depois desse versículo 13 até o versículo 15, o apóstolo Paulo, então, dando o seu testemunho, ele vai mostrar agora que na realidade ele era agora um novo homem e tinha uma nova visão. Então ele mostrou o que ele era, o que aconteceu com ele, e agora dos versículos, marque na sua Bíblia, 16 até o versículo 18, versículo 16 até o versículo 18, Paulo agora vai dizer que ele é um novo homem com uma nova missão. Agora ele se considera, o texto diz aí claramente, ele se considera servo de Deus. Agora ele diz lá que o Senhor o constituiu ministro, a palavra é servo, e testemunha. Ele tem uma missão, uma nova missão. E a missão da qual o apóstolo Paulo vai falar aqui, ela tem 4 características claras, ou seja, tem 4 aspectos. Deus comissionou o apóstolo Paulo e esta comissão envolvia 4 trabalhos específicos, 4 aspectos específicos. O primeiro deles, ele tinha que pregar, era a função dele, anunciar o evangelho para abrir os olhos dos gentios. Mas nesse caso aqui, ele está dizendo, abrir os olhos dos perdidos. A Bíblia deixa claro para nós, irmãos, que todos aqueles que estão sem Cristo, eles são considerados cegos, cegos espirituais.
e, portanto, estão perdidos, não conhecem a direção, não sabem para onde estão indo. Referindo-se ao mundo, Jesus disse: são cegos guiando cegos. Este é o mundo que nós vivemos neles. Todos aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, na verdade, são cegos espirituais. E o apóstolo está dizendo que ele foi comissionado, ele se tornou servo, ministro, e esta comissão, a primeira característica dela era pregar o evangelho para trazer luz, para trazer visão para aqueles que estão cegos. Até hoje, essa é a nossa missão. Essa é a minha missão. E a missão sua e de todos nós. Pregar o evangelho para que os cegos possam enxergar. Segunda característica, para convertê-los das trevas para a luz. Então eles não estão somente nas trevas visuais, mas nas trevas espirituais mesmo. Todos aqueles que não têm Jesus vivem em trevas. Em trevas. A Bíblia diz isso. Segundo o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, verso 13, ele diz que Deus, por meio de Jesus, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quem não tem Jesus está no reino das trevas, e esta é a grande divisão. A grande divisão que Deus faz não é se você é bonzinho, isso, aquilo, outro, se nunca adulterou, se paga as suas contas em dia, não. A divisão é luz e trevas. Quem está na luz e quem está nas trevas. Terceira característica da missão de Paulo, que ele diz agora que era um novo homem e tinha uma nova missão, era, o texto diz aí, convertê-los da potestade de Satanás para Deus, ou seja, literalmente arrancá-los do tacão de Satanás, da prisão de Satanás, da escravidão de Satanás e trazê-los para a liberdade em Deus. Isso é outra verdade que a Bíblia traz para nós e muita gente esquece disso. Quem está sem Cristo é escravo de Satanás, é escravo do diabo. A Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo, mais tarde, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 2, ele vai dizer: todos nós outrora, irmãos, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então quem é o Deus desse século? O Deus desse século é o demônio, Satanás. E quem não está com Cristo está com ele. É como Lutero dizia: ou você está montado por Deus ou está montado por Satanás. Quem é o Senhor da sua vida? Paulo diz que Deus o comissionara para levar o evangelho, para libertar pessoas das garras de Satanás, para libertar pessoas da potestade de Satanás, do governo de Satanás, e trazê-los para o governo de Deus. E por último, ele diz que fazia parte da sua missão anunciar o evangelho para dizer para as pessoas que só há perdão, só há remissão de pecados, ou seja, rasgar a dívida, só há salvação, que aí no texto para herança em Cristo Jesus. Então ele diz lá, a fim de receberem eles a remissão de pecados, herança e a salvação entre os que são santificados pela fé em mim. Essa é a palavra de Jesus. Minha aí é Jesus. Então, Paulo disse: olha, Deus me transformou num novo homem e me deu uma nova missão. E a missão agora, eu tenho que sair para o mundo, para gentios e para judeus. Eu tenho que sair para o mundo, né? Eu tenho que sair para o mundo pregando o evangelho, dizendo para abrir os olhos dos homens, para abrir os olhos dos perdidos, para convertê-los das trevas para a luz, para tirá-los da potestade do governo de Satanás e trazê-los para o governo de Deus, e para anunciar que perdão, remissão e salvação é só em Jesus. Pedro já tinha dito isso, capítulo 4, verso 12 de Atos, diz que não há nenhum outro nome, nem nos céus e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus.
Posso ouvir um amém? Só Jesus. Então, na sua defesa, Paulo deixa isso claro para as autoridades que estavam ali, né? E por último, versículo 19 até o versículo 23, Paulo agora vai dizer que Deus, né, que tinha transformado ele no novo homem com a nova missão, fez com que ele tivesse agora no coração um novo compromisso. Um novo compromisso. E esse novo compromisso, que é o compromisso nosso agora. Antes, irmãos, a maioria aqui tinha outros compromissos, outras prioridades. Talvez alguns aqui não priorizassem a família, né? Talvez alguns aqui não priorizou a saúde, gastou a saúde de qualquer maneira. No caso de Paulo, ele tinha outras prioridades antes. Agora, depois de transformado, ele disse que Deus lhe deu um novo compromisso. E esse novo compromisso, marcado por 3 coisas, que precisa marcar a sua vida e a minha. Primeira, obediência. Ele vai dizer aí para o rei, na hora que eu entendi isso, imediatamente eu obedeci. Agora eu tenho compromisso. E esse compromisso é com obediência. Então, crente verdadeiro tem que ter obediência. Obediência. Compromisso é ser obediente. Segundo, determinação e coragem. Ninguém vai cumprir a missão, ninguém vai fazer a diferença nesse mundo indiferente se não tiver determinação e coragem. As cadeias não conseguiram parar o apóstolo Paulo, as ameaças não assustaram o apóstolo Paulo, ele continuou firme por causa do seu compromisso. Então o crente não pode parar. Mãe que está aqui, não desista de continuar orando, não desista, tenha coragem. Não desista de continuar dando o seu testemunho. Pai, independente de onde você estiver, dê o seu testemunho. É assim que a Bíblia ensina para nós. Mas também, e aí muito interessante, fidelidade. Então essas 3 coisas, obediência, determinação e coragem, e fidelidade. Fidelidade. Olha aqui para mim, versículo 22 e 23. O apóstolo Paulo deixa bem claro aí, que ele entendia que o Velho Testamento é palavra de Deus. E tem crente aqui que só gosta de ler o Novo Testamento e acha que o Velho não serve para nós. Mas ele está deixando claro aqui que o Velho Testamento é palavra de Deus. E ele diz lá, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver acontecer. Então o apóstolo Paulo era profundo conhecedor do Velho Testamento e obedecia também o Velho Testamento. As escrituras sagradas são formadas do Antigo e do Novo Testamento. A Bíblia toda é a palavra de Deus e é a religião dos protestantes, como diziam os reformados. Só a Bíblia, nada mais além da Bíblia. Só a Bíblia é a religião dos protestantes. E hoje é o dia da Bíblia e nós precisamos honrar a palavra de Deus dia após dia. O apóstolo Paulo era comprometido com o Velho Testamento, fiel às profecias, e ele entendeu que as profecias falavam claramente a respeito de Jesus. Nós estamos agora no Advento, no mês do Advento, daqui a pouco comemoraremos o Natal. O nascimento de Jesus é o cumprimento de várias profecias. O nascimento virginal de Jesus é o cumprimento de várias profecias. E o apóstolo Paulo diz, a ressurreição também. Os fariseus gostavam de pregar e tinham esperança na ressurreição. E Paulo começou a dizer agora que com a ressurreição de Cristo, as profecias passaram a ter sentido, elas se cumpriram. Então, na realidade, a ressurreição de Jesus é o próprio início da ressurreição. Por isso é que Paulo vai dizer que ele é a primícia dos que dormem, o primeiro dos ressuscitados. Então, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então agora, Paulo estava dizendo para os fariseus, essa doutrina tem muito mais sentido para nós agora, porque Jesus ressuscitou. Por isso mesmo preso, ele continuava pregando
essa verdade tão impactante, tão impactante. Podem me matar, podem fazer o que quiser comigo, podem me separar dos pais, da família, disso, daquilo outro, mas não me separarão de Jesus, porque nada nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem demônios, nem altura, nem profundidade. Nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o próprio Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Eu o ressuscitarei no último dia. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da ressurreição. E esta era a pregação do apóstolo Paulo, mesmo preso. Cadeias não podiam tapar a boca de Paulo. Então, meus queridos irmãos, está claro para nós. Fidelidade do apóstolo Paulo às Escrituras toda, ao Velho Testamento. Quantas lições poderosas nós temos. Quantas. E encerrando, meus queridos irmãos, o texto vai dizer para nós que do versículo 24 até o final, 24 até o final, na realidade, Festo não entendia dessas coisas de ressurreição. Ele era um romano, né? Então, ele não estava entendendo aquele argumento do apóstolo Paulo. E ele então gritou com Paulo: você enlouqueceu, Paulo? E Festo viu que Paulo era uma pessoa muito inteligente, desenvolvida, uma pessoa desprendida, uma pessoa que falava com fluência, com intrepidez. E ele disse assim: as muitas letras te fazem delirar. Paulo repete. Paulo então faz a sua réplica: nada disso, excelentíssimo, não estou louco não, estou absolutamente lúcido, e as coisas que eu estou falando estão nas Escrituras. E digo mais, Agripa conhece ou não conhece Agripa? E o Agripa ficou de saia justa, não pôde falar nada. Aí Paulo olhou: eu sei bem que você conhece. E ele ficou quieto. Para encurtar a conversa e desviar o foco, Agripa olha para Paulo e diz assim: por pouco não me persuades a ser cristão. Aqui, irmãos, eu estou chegando ao final. Aqui, a nossa tradução não ajuda muito, não é isso, doutor Paulo? Não ajuda muito, porque aqui nós podemos entender essa fala, né, de Agripa de duas maneiras, né? Nós podemos entender como um sarcasmo, né? Mas podemos também entender como uma confissão, né? Um sarcasmo, por exemplo, é como se ele estivesse dizendo assim: você pensa que assim, com poucas palavras, vai me tornar um cristão? Inclusive essa é a tradução que está na linguagem de hoje. Então, a tradução que aparece na versão linguagem de hoje, a leitura aí é de um sarcasmo, que o rei Agripa estava zombando de Paulo. Você pensa que com essas poucas palavras aí, né, demonstrando aí sabedoria, você vai me fazer cristão? Só porque você gritou, você ficou, né, empolgado, etc., você acha que sim? Aí, pode ser. Mas, na nossa versão, na versão atualizada, a sensação que nós temos é que ele está aqui confessando, que ele está sendo sincero. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Só que Paulo não deu bola nem para uma coisa nem para outra. Para o apóstolo Paulo aqui, independente de ser sarcástica, leviana ou sincera, ele aproveitou a oportunidade para arrematar o seu sermão, para fazer a conclusão que eu quero fazer. E ele diz assim, para todos que estavam ali: por pouco ou por muito, não importa. O meu desejo é que todos os homens que ouvirem o Evangelho possam verdadeiramente se converter e se tornar um cristão como eu, exceto as minhas cadeias.
todos emudeceram. E o texto diz que o julgamento começou com pompa. Não foi isso? Chegaram com grande pompa. Agora saíram devagarzinho e foram embora. Saíram devagar e foram embora. E lá fora começaram a conversar um com o outro. Esse homem é inocente. Esse homem é inocente. Não achamos nada. E aí o rei chega e fala para o governador: olha, na minha opinião, ele é inocente. Poderia até ser solto. Tem nada contra ele. Agora, como ele apelou para César, então ele tem que ser mandado a César. E o problema original continuou. Festo, sem saber o que escrever para o imperador. Não sabemos. Posso pressupor, talvez Festo tenha escrito: excelentíssimo imperador, esse homem é inocente. Esse homem é inocente. Não sei. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. E eu quero dizer o seguinte: diante de tudo isso, aquela confusão em Jerusalém, Paulo se defendendo diante das multidões, aquela confusão no Sinédrio, mais de 40 homens, fazendo jejum sobre anátema, para poder matar o apóstolo Paulo. Aquela situação dele, diante de Félix, lá na Cesareia, e ele percebendo que o governador era corrupto, estava querendo usá-lo como moeda de troca. Agora, diante de um novo governador, diante do rei, em tudo isso, a grande lição para nós levarmos para casa hoje é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Depois de tudo isso, Paulo concluiu seu último tempo, seu último estágio na Judéia, a qual ele não volta mais. Ele vai para Roma. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Homens não podem detê-los. Cadeias não podem segurá-los. Não. Então a igreja vai sim cumprir o plano eterno de Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor.